Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o presbítero Amadeu Ribeiro para mais uma lição da Escola Bíblica na Igreja Assembleia de Deus de Braço do Rio, presidida pelo nosso pastor, presidente José de Souza, nossa superintendente irmã Lucimar e o pastor Messias aqui mais uma vez também nos auxiliando na gravação dessa lição, terceira lição deste domingo, 19 de julho de 2020, com o tema O Despertamento Renova o Altar. Estamos estudando nesse trimestre os princípios divinos em tempos de crises, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. E hoje nós vamos ver um despertamento que renova o altar. Nosso textuário está em 1 Reis 18:30 e diz: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Primeiro, antes de tudo, antes de Deus operar, Elias reparou o altar. O altar tem que estar nas condições que Deus requer e não como nós imaginamos ser o correto. É como Deus quer. A verdade prática diz que Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. O que nos faz ser vitoriosos é termos o nosso altar renovado dia após dia pelo Espírito Santo. É crescer na graça e no conhecimento. É estar em oração para que o nosso altar seja constantemente habitado pelo Senhor. Vamos até não usar a expressão visitar, porque Deus habita em nossos corações, quando nós não entristecemos o Espírito Santo. E a esse crente que o altar é renovado dia após dia, Satanás não vai derrotá-lo. É uma sentença que está na nossa verdade prática. Que no decorrer dessa lição, você comece a meditar como está o seu altar. Como está o seu altar diante de Deus? Está sendo renovado a cada dia pelo Espírito Santo ou está enfraquecido pelas crises? O objetivo dessa lição é mostrar o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual. Nos dias em que vivemos, tem gente que confunde despertamento com uma alegria passageira, com sentimentalismo, com oba-oba, tem gente até que julga um crente despertado com aquele que glorifica alto ou que glorifica baixo, e despertamento não relaciona com isso. Tem crente que não tem manifestação exterior nenhuma e é um crente avivado espiritualmente. Deus o está despertando dia após dia para oração. Só Deus é que sabe no seu íntimo, nas madrugadas, o seu particular com Deus. Que Deus possa identificar, que você possa conseguir identificar o que é o verdadeiro despertamento espiritual. O primeiro ponto vai mostrar o que significa altar no Antigo Testamento, no Antigo Pacto. No 2, vai entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Cristo é o centro, é o âmago da nossa comunhão com Deus. A nossa intimidade com Cristo é que mostra a nossa comunhão com Deus. E no terceiro, vai comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm características mencionadas de um verdadeiro despertamento. Nem todo o que nós vemos hoje é um verdadeiro despertamento. Que você identifique o que é o verdadeiro despertamento no decorrer dessa lição, desse pequeno comentário. Que você medite no que a Bíblia fala sobre o que é estar despertado para as coisas de Deus. O que é estar atento para as coisas de Deus. Nós vamos falar da necessidade que passamos de sentir, chegar mais perto do altar de Deus. Você tem que sentir essa necessidade. Você às vezes no corre-corre, hoje preocupado com a crise, preocupado com o que está acontecendo no mundo, preocupado com as notícias, preocupado se vai surgir uma cura, se vai surgir uma vacina, preocupado com o seu casamento, preocupado com seus entes queridos, com o seu trabalho, com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Mas você está preocupado com o seu altar? Você está preocupado de estar cada vez mais perto de Deus? Como está a preocupação com o teu altar? Hoje que estamos vivendo regras para cultuar, regras para ir à igreja, isso tem feito você se afastar do seu altar de Deus ou tem feito você se aproximar mais de Deus na intimidade do seu lar com a sua família? O ponto 1 vai falar que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Você tem estado próximo de Cristo?
Tem recebido a purificação pelo sangue do Senhor Jesus? Tem estado mais perto da cruz de Cristo? O despertamento leva o homem ao altar. Nenhum despertamento que seja verdadeiro, nenhum despertamento que seja autêntico te afasta do altar, não, ele vai te aproximar do altar. Se você está sendo despertado, você está perto do altar. E o que é estar perto do altar? Você está oferecendo o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, o nosso culto com a razão. O tempo está ruim, mas nós continuamos a adorar a Deus. A sua razão vai falar mais alto. Você não está indo na igreja, mas você se aproxima de Deus em oração, em meditação na palavra, assistindo vídeos, assistindo cultos e cultuando a Deus. Os judeus sentiam necessidade de um acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. Veja bem, os judeus sentiam necessidade de irem ao tabernáculo, ao templo, oferecerem o seu sacrifício, porque sabiam que o altar os aproximava de Deus. O propósito que traziam no coração ao retornarem do cativeiro precisava ser firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. Vejam bem, 70 anos de cativeiro, 70 anos longe do templo. Quando retornaram, eles sentiam ausência, sentiam falta do altar. Eles chegaram a compor cânticos dizendo que quando voltamos do cativeiro estavam como os que choram. Estavam agora voltando para próximo do altar. Quando você fica longe do altar, você precisa sentir saudade, você precisa sentir a necessidade de estar de novo perto do altar de Deus. Vivemos tempos de terror como os judeus viviam naquela época. O terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Estavam amedrontados e hoje muitos de nós estamos amedrontados. Será que vamos superar essa crise? Será que vamos estar vivos no final dessa crise? Será que vamos sobreviver a tudo isto? Estamos aterrorizados, mas precisamos sentir paz no altar de Deus. Só o altar de Deus vai nos dar segurança. O povo de Israel sentia que precisava ter acesso a Deus através do altar. Este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrareis para falar contigo ali. Deus disse através de Moisés que falaria com o povo quando eles oferecessem o sacrifício e fossem até o altar. Deus iria encontrá-los ali e Deus iria falar com eles. Deus continua falando com o seu povo através do altar. Deus continua tendo um encontro com você através do altar. Os judeus desejavam as bênçãos através do altar. Que nós tenhamos esse desejo, queridos, de estarmos com o nosso altar renovado dia após dia. Pois é no altar que Deus fala, é no altar que Deus tem um encontro com você, é um altar que Deus vai acalentar o seu coração. Todos os despertamentos verdadeiros começaram pela restauração do altar. Se você sente que o seu altar está quebrado, se você sente que não está sentindo a presença de Deus com o seu altar, se você sente que não está ouvindo Deus através do altar, que Deus te desperte a reconstruir o altar, a restaurar o altar. Todos os despertamentos que nós vemos no Antigo Testamento iniciaram com a restauração do altar. Foi assim nos tempos do profeta Elias, como nós lemos aqui. Ele reparou o altar e Deus despertou. No confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. Depois sacrificou sobre o altar e orou a Deus. Veja bem, reparou o altar que estava quebrado, ofereceu sacrifício, ou seja, não adianta você orar com o seu altar quebrado, não adianta você jejuar com o seu altar quebrado, não adianta você ler a Bíblia com o seu altar quebrado. Primeiro você repara o altar, oferece sobre ele e aí ora a Deus. E querido, é certo, Deus vai mandar resposta. Elias reparou o altar, sacrificou sobre ele, orou e fogo desceu. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você vai poder cantar depois de reparar o altar, sacrificar sobre ele e orar ao Senhor. O despertamento decorreu do concerto do altar. Tudo começa no altar. Quando o rei Ezequias assumiu o trono de Judá, no primeiro ano do seu reinado, ele abriu a casa do Senhor e a separou, purificou o templo, tirou fora toda a imundícia, purificou o altar, que havia sido substituído pelo rei impio Acás. Quando então os sacerdotes sacrificaram sobre o altar, santificado, reparado, começou um novo cântico na casa de Deus. Despertamento leva à separação do altar.
a você saber que você precisa mudar, a você saber que você precisa separar-se para Deus. Não é de qualquer forma que se aproxima de Deus. É necessário que o altar esteja de acordo com as condições de Deus. É necessário que você sacrifique sobre um altar santificado, não misturado com as coisas do mundo. As notícias, quando você liga os telejornais, são os números de mortes crescendo, coisas que amedrontam. Se separe dessas coisas. Sacrifique sobre um altar santo. E depois você vai ser despertado. Quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram um altar sobre as antigas bases, do modo que manda a lei, e sacrificaram o holocausto. E a alegria do Senhor veio. O culto a Deus havia recomeçado. Momentos de crise, 70 anos de cativeiro, voltaram e reconstruíram o altar sobre as mesmas bases. Meus irmãos, Deus não muda. A santidade de Deus permanece a mesma. Deus só aceita sacrifícios que forem feitos sobre um altar santo, separado para Ele. Celebre a presença de Deus no seu altar, no canto da sua casa, no seu quarto, na sua sala, com a sua família. Não deixe de cultuar a Deus. O despertamento vai chegar quando houver uma genuína restauração do altar. Nenhum despertamento vai vir sobre a sua vida. Talvez você está aí orando, Deus me desperte, mas você não parou para pensar que Deus quer que o seu altar seja restaurado. Os judeus sentiram a necessidade de ter acesso a Deus através de um altar restaurado. O acesso a Deus vem quando você repara, restaura, santifica, sacrifica sobre um altar santificado a Deus. A pergunta desse primeiro ponto é: como está o seu altar? Como você tem se aproximado de Deus através de um altar que está em ruínas? Você precisa pensar no seu altar com Deus, onde você oferece as suas orações. Estamos falando de modo simbólico, de modo figurado. No Antigo Testamento havia um altar, havia um sacrifício físico onde você olhava essas coisas. E o pior, quando Deus não aceitava o sacrifício, por exemplo, do sumo sacerdote, ele era morto quando entrava no Santo dos Santos. Talvez você está vivendo um tempo onde Deus não fala com você, um tempo de morte espiritual, porque você está oferecendo um sacrifício que não tem sido recebido por Deus. Primeiro conserte o seu altar, conserte o seu coração com Deus. Primeiro conserte a sua vida, coloque a sua vida diante do altar do Senhor, para depois oferecer um sacrifício que seja agradável aos olhos de Deus. Nessa adoração, nessa comunhão com Deus, Cristo é o centro. Ninguém se chega a Deus se não for por Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. No Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No Novo Testamento, Jesus é o grande acontecimento do altar. Ninguém se achega a Deus se não passar por Cristo. Ninguém se achega a Deus sem entregar a vida para Cristo. É necessário uma entrega total para o Senhor Jesus, uma purificação no sangue. Primeiramente, Paulo escreveu: eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. É Cristo que nos limpa. Nada propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Todas as coisas subsistem por causa de Cristo. Cristo é o centro da nossa adoração, o centro da nossa comunhão. Sem Cristo ninguém se chega a Deus. Cristo tem toda a preeminência. Não adianta, você tem que passar pela cruz, passar pelo Calvário. Cristo é a pedra fundamental, a principal de esquina. A que todo o nosso edifício tem que ser construído, a sua fé tem que ser construída sobre Cristo, sobre Jesus. Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção do mundo. Tudo passa pela cruz. Tudo passa pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Sem remissão, sem o sacrifício de Jesus não há remissão de pecados. É o sangue de Jesus que nos lava. O nosso altar, que é o centro, que é a nossa adoração a Deus, tem que passar pela cruz de Cristo. Toda a Trindade atuou ativamente na morte de Jesus. O Pai planejou, o Cristo executou, se ofereceu, e o Espírito Santo ajudou Jesus a vencer todos os obstáculos que levantaram contra ele até chegar na cruz. É a Trindade. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito Santo quer te mostrar que você tem acesso a Deus, porque Jesus morreu por nós. Todos aqueles que se aproximam de Deus através de Jesus têm um caminho apontado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo quer que você saiba que você pode ser avivado em tempos de crise, porque Jesus morreu por nós.
O Espírito Santo quer iluminar o nosso entendimento, como disse o escritor aos Hebreus. O Espírito Santo quer nos revelar, no momento de crise, que há uma saída através de Jesus. O Espírito Santo quer revelar a grandeza do poder de Cristo operando em nós. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e é isso que o Espírito Santo quer revelar para você. Que Jesus ainda continua sendo a única solução para você ter um altar avivado. É Jesus quem te lava, é Jesus quem te redime, é Jesus quem apaga todo o pecado e te dá condição de estar diante do altar de Deus, tendo acesso ao Pai. O Espírito Santo ensina as profundidades da afronta da cruz. Jesus Cristo se tornou pecado por nós. Jesus Cristo, ele se tornou o sacrifício que devíamos nós fazer. Ele se ofereceu por nós. O Espírito Santo nos ensina que a cruz de Cristo tem um valor para a nossa salvação. O Espírito Santo quer te revelar o que a cruz significa, o que o sacrifício de Jesus significa para todos nós. Deixa o Espírito te revelar, deixa o Espírito te explicar que o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz, quando ele disse, está consumado, ele estava concluindo toda a obra de salvação da humanidade. O véu se rasgou. É através do sacrifício de Jesus que o véu se rasga e você tem acesso a Deus pelo novo e vivo caminho. E isso só foi possível pelo sacrifício de Jesus. Jesus é o centro da nossa comunhão com Deus. Sem Jesus não há caminho aberto a Deus. Jesus Cristo abriu o caminho. O Espírito Santo nos revela, através de Cristo, eu sou pecador, eu peco todos os dias, mas através do sangue de Jesus eu sou purificado e tenho acesso a Deus, eu tenho livre acesso a Deus através de Jesus. É o Espírito Santo que nos faz entender isso. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos mostra o caminho até Deus. Por meio da vitória de Jesus, nós podemos triunfar. Jesus triunfou na cruz para nos garantir a vitória. Por isso nós temos vitória, você é vitorioso. Pela fé em Jesus, nós podemos vencer o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por isso Jesus disse, está tudo consumado. Ele nos garante a vitória. A justiça de Cristo é oferecida de graça, se você crê. Se você crê agora, enquanto nós ministramos essa lição e você ouve, você pode estar sentindo a presença de Jesus através do Espírito Santo. Você pode agora estar conversando com Deus, estar ouvindo as suas súplicas. Enquanto você ouve essa palavra, se crê, você vai ver a glória de Deus manifestar na sua casa, na sua vida. O Espírito Santo, ele penetra todas as coisas. Enquanto nós falamos, o Espírito Santo está indo de encontro à sua necessidade. Porque o Espírito penetra, o Espírito entende. O Espírito consegue ir lá na divisão da alma e do Espírito, das juntas e medulas. Ele penetra no mais íntimo do nosso ser e revela e torna transparente a nossa necessidade. E você agora, o Espírito Santo, está falando que você tem uma necessidade de se aproximar de Deus através de Cristo. E a Trindade está aqui agora, livre a você. Jesus Cristo abre o caminho, o Espírito Santo te aponta o caminho para você encontrar Deus Pai. A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta. O Espírito Santo revela todas as coisas, se torna patente, ilumina o painel da nossa consciência, sentimos o peso do nosso pecado, mas pelo Espírito somos despertados e levados ao arrependimento. Se você se arrepender agora dos seus pecados, você tem acesso a Deus. Não importa o que você fez, não importa o pecado, não importa como foi a sua vida até agora, se neste momento você convidar o Espírito Santo para te apontar o caminho até Deus através de Cristo, Ele vai esclarecer todas as coisas. No Novo Testamento, não temos um templo específico, não há um altar, mas Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. Tudo passa por Cristo. Através da morte de Jesus na cruz do Calvário, Ele trouxe redenção aos pecados. É através do sangue que você é lavado. É através do sangue que você é purificado. É através do sangue, do sacrifício de Jesus, que o véu se rasgou de alto a baixo e você tem acesso ao Santo dos Santos. Ah, meu querido, no Antigo Testamento era só o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos, no mais íntimo de comunhão com Deus. Hoje, através do sacrifício de Jesus, você pode ter essa comunhão especial, linda, maravilhosa, que nos faz ver lá na frente, nos faz ter fé em meio à crise que todo mundo atravessa. Não temos mais o altar como nosso ponto central do culto como no Antigo Testamento, mas temos Cristo, que rasgou o véu e nos leva até Deus. Cuidado com as imitações.
Cuidado com aqueles que querem parecer Cristo. Cuidado com um caminho fácil até Deus. Cuidado com a porta larga. Cuidado com o que se fala hoje. Como diz, todos os caminhos levam a Deus. Não, só Jesus nos leva a Deus. Cuidado com as imitações. Os despertamentos da atualidade têm muitas imitações. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm características que são mencionadas nessa lição, como falamos aqui. Um despertamento através do altar, através do sacrifício, através da porta estreita, através de Jesus, através do Espírito Santo. Tantos aí estão pulando, saltando, mas não sentem a santa presença do Espírito de Deus. Concordamos plenamente que já no tempo dos apóstolos havia movimentos. Não é hoje somente. Que tinha alguma aparência de sabedoria, devoção voluntária, humilde e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Tem gente procurando igreja apenas para satisfazer a carne, através de uma alegria passageira, através de uma cura, através de uma porta aberta. Meus queridos, são movimentos que prometem muitas coisas. Prometem que você vai ser próspero, prometem que você vai ser curado, prometem que vai acontecer isso e aquilo. Paulo era um apóstolo de Jesus e pedia algo muito a ele. E Jesus respondeu para ele que Paulo, a minha graça te basta. Se você está desfrutando da graça de Deus, te basta. Existem movimentos que estão prometendo muitas coisas que a Bíblia não nos permite prometer. São movimentos e não despertamentos. São imitações baratas do verdadeiro despertamento. Pessoas saltando, pessoas pulando, imitações. Muitos desses movimentos empregam até técnicas. Tem gente ensinando a falar línguas. Tem gente mandando, achando que levante aí a sua mão, faça isso ou faça aquilo, que isso é despertar, queridos. Talvez você está na sua casa quietinho agora e Deus está despertando o seu coração. É o seu íntimo com Deus. Esses avivalistas, especialistas, sabem técnicas de dominar auditório, podem até fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas. Mas isso não é verdadeiro despertamento. O despertamento nos aproxima do altar de Deus e se torna constante na nossa vida. Tem gente vivendo essas alegrias por uma noite. Meus queridos, sabem até imitar batismo no Espírito Santo. Ensina o povo a falar línguas. Uma vergonha. Tem gente que você ouve ele repetir uma mesma coisa e achando que está falando línguas. São experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. Pouco depois você está lendo a história de fracassos, os escândalos envolvendo essas pessoas. E a igreja tem um papel fundamental. Somos igreja de Deus. Somos obrigados a orientar toda a igreja sobre o movimento que faz dessas reuniões shows. A igreja não vive de show. Tem gente criticando os rudimentos, me perdoem, mas sou assembleano e defendo os rudimentos da Assembleia de Deus, do verdadeiro culto a Deus. Do culto que não mexe com o emocionalismo de ninguém, onde se prega a verdade, onde se fala a verdade, onde pecado é pecado, onde o altar em pecado não tem presença de Deus. É preciso ser santo para se aproximar de Deus, é preciso largar a vida de pecado para ter acesso a Deus. Não há outro caminho. Mas nesses shows dominam aplausos, vaias, gritos, assobios, até bebidas alcoólicas, jovens dançando, se requebrando de modo até mesmo sensual, enquanto hinos estão sendo entoados. Cuidado, queridos. Esse tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Volte para o verdadeiro altar, para os rudimentos. Todo movimento feito sem que o Espírito esteja na direção não pode prosperar, não vai prosperar, vai fracassar. O diabo está enganando muitos com falsos cultos e com falsos movimentos. É uma igreja que não expulsa demônios. O diabo está até mesmo no meio desses movimentos. Porque todo movimento precisa do Espírito Santo. Depende, irmãos, a igreja depende do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai apresentar a igreja a Deus nos ares. Se você não tem o Espírito Santo, se você não tem um altar diante de Deus, querido, cuidado. Mantenhamos o Espírito na direção. Veremos cumprir a palavra de Deus, que quando o Espírito Santo está na direção, nós vamos caminhando de força em força, de glória em glória. Que
que Jesus, que o Espírito Santo dirija a sua vida até um altar verdadeiro com Deus. O estudo sistemático da Bíblia é necessário para identificar os movimentos que não têm característica do verdadeiro despertamento espiritual. O despertamento torna os homens obedientes à palavra. Quando há um verdadeiro avivamento, nos prostramos para ouvir a palavra. Quando ouvimos a palavra, choramos. Quando ouvimos a palavra, nos alegramos. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Começaram a ler a palavra de Deus. Até o meio-dia, sol escaldante. Imagine naquela época sem o templo, como estavam eles ouvindo a palavra de Deus por horas e horas. Sabe o que aconteceu? Choravam diante da palavra de Deus. Você ouve, lê a palavra de Deus hoje, nem sente nada. Não sente a palavra de Deus penetrar. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz, ela penetra. Ela tem o poder de penetrar. E o despertamento nos torna obedientes à palavra. Ouvimos a palavra. Muitas vezes você ouve até de alguém que não segue a palavra, mas a palavra tem efeito. Não foram introduzidas nenhuma norma nova ao culto. Eles ouviram a palavra, somente a palavra. É a palavra que é a luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. O despertamento dado pelo Espírito faz com que os crentes desejem ser fiel à palavra. Não precisa o pastor mandar, querido. Muitos hoje têm uma dificuldade enorme de obedecer aquilo que a igreja direcionada pelo pastor ensina como sendo a verdade, como ser o prudente a viver. E tem gente achando os mandamentos do Senhor pesados. Mas quando somos avivados pelo Espírito, nós queremos ser fiel à palavra. Paulo escreveu para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Não vamos além, nós só obedecemos a palavra. Crente despertado se inclina a obedecer os mandamentos de Deus até o fim. Porque ele sabe, companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos, disse o salmista. O despertamento verdadeiro nos leva à obediência à palavra. Resultado de um despertamento, se você foi num culto e sentiu o despertamento, o que vai ser a prova disso? Você vai ter desejo pela palavra, de ser fiel à palavra. Depois que houve despertamento no retorno babilônico, não houve introdução de qualquer mistura dos cultos pagãos entre o povo de Deus. Eles não se misturaram por causa da palavra. Que você tenha um altar santificado, que você viva de acordo com a palavra, que Jesus Cristo seja o centro da sua adoração, que o Espírito Santo te conduza até Deus através da palavra com um altar santificado diante do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde no nome de Jesus.